A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, mais uma carta do agora ex-diácono da Congregação Cristã no Brasil, ali do Reino Unido, né, na Inglaterra. E essa carta, que leva o título de Carta Aberta à Irmandade, né, ele está falando com a Irmandade, ok? Ele vai apresentar aqui um gasto, né, muito alto, elevado, e pelo que ele relata, né, segundo as informações que ele coloca ali, são gastos desnecessários, né? Vale lembrar que isso é normal na Congregação Cristã no Brasil, visto, né, os gastos que nós temos por aqui, principalmente nas regiões de São Paulo, né? Eu já vi igreja sendo construída na frente de outra igreja. É lógico, venderam aquela que era muito grande para construir um palácio na frente da outra, né? Então, de gasto desnecessário, não tem novidade nenhuma nisso, né? A não ser ali em Londres, né, comprando uma igreja centenária, porque ali terrenos e casas são sempre muito antigas, porque a gente está falando do mundo velho, né? A Europa. E você tem uma igreja, né, com um gasto grande para 20 pessoas, né? Ou seja, você vai comprar um terreno ou algo assim quando realmente tem muita gente e elas dão conta sozinha, né, de construir e manter o prédio, tá? Então eu vou colocar aqui a carta dele, ela está sendo narrada eletronicamente, ok? Essa carta está sendo narrada eletronicamente, né? E eu peço que vocês prestem atenção. E depois dessa carta, né? Depois que você lê essa carta, eu tenho algumas perguntas para fazer para o diácono que escreveu essa carta e também para o Ministério da Congregação Cristã no Brasil, ok? Então segue a carta aí, ouça e leia a carta e depois nós vamos indagar algumas coisas importantíssimas, tanto para o diácono, que tem algumas coisas a explicar, como também ao Ministério da Congregação Cristã no Brasil. Ouça a carta aí, na tela. Carta aberta à Irmandade. Gastos desnecessários no Reino Unido, Londres, Inglaterra, 20 de fevereiro de 2023. Canal Josafá Agra. A paz de Deus. Querida Irmandade, venho por meio desta esclarecer que no dia 16 de fevereiro de 2023 enviei uma carta aos anciães mais antigos do Brás, via e-mail, onde eu dei todas as informações relativas à compra e situação atual da Igreja de Manchester. Até o momento não obtive nenhuma resposta ou manifestação por parte deles, a respeito do assunto. Esclareço que essa carta foi enviada ao irmão Cláudio Marsola, Brás, e aos demais que presidem a congregação cristã, a nível mundial. Diante da posição impassível dos irmãos anciães, conclui ser necessária a divulgação desta carta a toda a Irmandade, por uma questão de transparência e para que todos fiquem cientes de toda a verdade. Aqui está a transcrição fiel da carta enviada. A finalidade principal desta carta é exclusivamente esclarecer aos irmãos mais antigos do Brás toda a verdade referente à compra e à situação atual da igreja em Manchester, Inglaterra. Logo após a minha carta de renúncia, chegou ao meu conhecimento de que certos irmãos andam ocultando e distorcendo a verdade. Eles não suportam que os fatos verdadeiros cheguem aos ouvidos do Ministério do Brás, principalmente ao conhecimento do irmão Cláudio Marsola. Creio que depois destes esclarecimentos ninguém poderá alegar desconhecimento da realidade e não enxergar a verdade. Logo após o Ministério da França perder o poder sobre a congregação cristã no Reino Unido, por decisão do Brás, muitas coisas começaram a acontecer. Em janeiro de 2020, na reunião ministerial presidida pelo irmão Mauri Gomes, filha solteira SP, ocorrida no escritório da congregação cristã em Londres, o irmão Claudinei Tesoureiro apresentou uma sugestão para a compra de uma igreja na cidade de Manchester, onde ele mora.
Ele mostrou aos anciães Mauri Gomes, Braz, e o irmão Antônio Moreira da Fonseca, Valbom, Portugal, algumas fotos e disse que o valor do imóvel inicialmente era de libra 232.000.00, 232 mil libras. Ele afirmou categoricamente que seria necessário fazer apenas pequenos reparos para a utilização do prédio. O irmão tesoureiro propôs aos anciães a celebração de um contrato de aluguel com compromisso de compra, o que foi aceito. Também nesse dia, foram restringidos 2 anciães daqui, o irmão Paulo Costa, Oxford, Inglaterra, e o irmão Levi Alves, Brome, Inglaterra, a atuarem cada um nas suas próprias comuns. Depois de um mês, foram levantados 3 irmãos para o ministério de ancião. No dia da ordenação desses anciães, foi anunciada, com sutileza, a compra de uma igreja na cidade de Manchester, Reino Unido. O irmão Hélio Bianco, Braz, com a ajuda do irmão Domenico Crupi, de Itália, fizeram de tudo para os irmãos contribuírem na coleta para essa aquisição. Infelizmente, aqui começam as manobras para envolver o povo de Deus. A Irmandade da Grande Londres é de aproximadamente 800 irmãos, enquanto a Irmandade de Manchester é de mais ou menos 60 pessoas. Qual o motivo para comprar uma igreja longe da maioria da Irmandade, distante 350 quilômetros, e a 4 horas de carro? Não seria natural comprar uma igreja onde ocorrem todos os serviços especiais, reuniões da mocidade, ensaios regionais e cultos para a mocidade, etc.? Além do mais, desde o começo da obra aqui no Reino Unido foi aberta uma coleta específica para a compra de uma igreja em Londres. Por que tanta pressa em comprar uma igreja em Manchester para o Reino Unido? Certamente para o irmão Hélio Bianco, Braz, Mauri Gomes, Braz, mostrar à Irmandade que agora sob o comando deles as coisas finalmente tomariam um rumo novo e tudo seria maravilhoso. O preço pago pela aquisição foi na ordem de libra 220.00, 220 mil libras, equivalentes, hoje, a R$1.320.000, R$1.320.000. Nesse valor estão incluídos a compra do imóvel em si, despesas com advogados e pagamento de aluguel, por 2 anos, com a igreja fechada, pandemia. Recentemente, problemas ocultos no piso desse prédio centenário começaram a aparecer. Infelizmente a igreja precisou ser fechada por questões de segurança. O piso e toda a sua base já foram totalmente removidos por não ter condições mínimas de uso. Houve problemas no sistema elétrico, além de problemas no forro e infiltrações nas paredes, etc. Vídeo anexo. Olha como que tá a reforma aqui. A gente começou a reforma na igreja de Manchester. Olha como que era a fundação do chão. Tava com muita infiltração. Aí o chão tava todo molhado, que era madeira, madeira aqui, mais de 100 anos tava essas madeiras aqui no chão. Você vê aquele, ó, não sei se você consegue ver, mas tá vendo na parede? Até o teto, ó, infiltração que vinha do chão. Agora a gente tá trabalhando na igreja pra trocar o piso e mexer no telhado também. A gente tá fazendo uns cultos na salinha que tem lá atrás. Acho que vai ficar até o final do ano aqui em reforma. Segundo informação divulgada por um irmão do Ministério da Inglaterra, se o forro tiver que ser mexido, será necessária a sua troca completa. Ainda de acordo com a mesma fonte, a reforma será de aproximadamente 11 meses, obviamente com a igreja fechada. Atualmente, segundo informações do irmão diácono que atende essa congregação, congregam naquele local, refeitório atrás do prédio, apenas 20 irmãos, às quartas-feiras. Estive conversando com um irmão que trabalhou voluntariamente nessa reforma e ele me informou que somente a substituição do piso mais a base ficará aproximadamente em 130 mil libras esterlinas, 130 mil libras. Estima-se que o total da reforma poderá passar de 200 mil libras esterlinas, 200 mil libras, ou seja, mais R$1.200.000, R$1.200.000. Além do irmão Hélio Bianco, Braz, Mauri Gomes, Braz, que autorizaram a compra, um outro personagem se destacou nessa trama. Trata-se do irmão Fabrício, ancião, Oxford, interessadíssimo na compra por ser cunhado do cooperador do ofício ministerial de Manchester. Será que os anciães e a administração da Inglaterra, por acaso contrataram uma assessoria para avaliar as condições de imóvel tão antigo antes da aquisição? Fico à disposição dos irmãos para quaisquer esclarecimentos que acharem necessários. Tenho prova de tudo. Finalmente,
Caros irmãos, não se deixem enganar por quem quer que seja que distorce a verdade e tenta encobrir os fatos, não permitindo que eles cheguem até vós. Sinceramente. Rogério Lopes de Stefano, Londres, Reino Unido. Bem, meus irmãos, é mais uma carta com acusações, né? Ou supostas acusações de interesses no gasto dessa igreja, né? Pelo que a gente entende ali, é uma forma de levantar alguém ao ministério abrindo uma nova igreja em um novo local, né? E outras coisas mais, como esses gastos desnecessários, todas essas coisas, né? E essas acusações de sempre, né? Que nós vemos aqui no meio da congregação cristã no Brasil. Ok? Então, essas acusações vão ser sempre as mesmas coisas, né? Um querendo o ministério ou querendo o ministério do outro, e aí vai acontecer sempre essas coisas. Ok? Bom, mas é interessante, por que o irmão diácono trouxe essas coisas somente agora, né, irmãos? Porque existe pessoas que saem do ministério por simplesmente não compactuar com coisa errada, ou pelo evangelho, tá? Mas ao que tudo indica, e pelo que parece ser, é que o diácono estava com a corda no pescoço, e então ele dispara essa carta de renúncia ao ministério, o que levanta uma suspeita, tá? Que eu vou fazer a pergunta aqui para o irmão Rogério Di Stefano, né? Acho que é esse o nome dele, me perdoe caso eu esteja falando errado, tá, irmãos? Me perdoa aí. Rogério Lopes Di Stefano é o nome que está aqui. Irmão Rogério, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você renunciou o ministério ou você já estava sem o ministério? Porque segundo informações, você perdeu o ministério, o Braz tirou o seu ministério em 19 de janeiro de 2023. E só então, no dia 6 de fevereiro, você renuncia ao ministério. Bom, você não pode renunciar a uma coisa que você não tem, que você não pertence mais, né? Então, essa que é a preocupação. A pessoa, às vezes, já está sem o ministério e aí ele quer fazer uma cena do homem, né, que está abandonando tudo por amor à verdade, né? Isso é lamentável. São poucas as pessoas que eu vi fazendo isso ali dentro da congregação cristã no Brasil, ok? Porque muito dos outros casos é o seguinte: essas coisas só vêm à tona quando o camarada já não tem mais nada, já foi desprezado, já foi perseguido, mas ele sempre gostou ou amou a denominação, ou então está fazendo isso por pura vingança, né? Então fica a pergunta para você responder, Rogério Lopes Di Stefano. Quando você emitiu a sua carta no dia 6 de fevereiro de 2023, você já tinha sido comunicado que você estava sem ministério? É uma pergunta a se fazer aí para o irmão, tá? Outra pergunta também aqui interessante é que na outra carta tem algumas denúncias pesadas e muito fortes, principalmente daquele rapaz que supostamente abusou de sua filha. Segundo informações, esse caso já tem mais de 10 anos, né? E o rapaz está solto porque provavelmente, segundo o que falam, é que ele foi inocentado, ou seja, que a denúncia era caluniosa, né? Então fica esses questionamentos, irmão Rogério Lopes Di Stefano, né? O irmão precisava responder essas coisas, né? Porque inclusive na outra carta tem muitas acusações. A gente vê, né, que naquelas acusações a gente vê um modus operandi igual que a gente sempre viu, joia, tá? Mas a pergunta é: você fez isso motivado ao quê? Ódio? Vingança? Amor à verdade? Ou não? Por que só agora então se foi amor à verdade? Entendeu? Mas essas perguntas precisam ser respondidas, tá? Então fica aqui né? A gente tem que fazer, aliás, as perguntas aos irmãos do Braz, né?
se vocês estão cientes de tudo aquilo que está acontecendo na Inglaterra, esses gastos desnecessários, que segundo o que o Rogério colocou na carta, segundo as informações deles, e um questionamento que ele faz lá que é relevante é: por que vocês não fizeram a análise? Vocês não colocaram ninguém, um perito ali, né, compra e venda de imóveis, para poder fazer uma avaliação mais aprofundada antes de fazer um investimento tão grande desse? Porque pelo que parece lá, o que vocês vão gastar com reforma é o preço do local. Tá quase ali parelho. Né? E para quê? Para abrigar 20 pessoas? Será que tá correto isso? Ou seja, a igreja não cresce, gente. Tá numa cidade lá de Manchester, 20 pessoas. Pelo amor de Deus, já demorou para cair a ficha de vocês, né? Que vocês não evangelizam ninguém, a igreja não cresce, a igreja não sai do lugar. Talvez aí vocês não consigam nem falar inglês. Lamentável isso daí. E vai o dinheiro dos pobres coitados do Brasil, né? Que quem coopera mais, gente, é os pobres, é as pessoas simples. E por isso que a CCB criou o projeto Resgate. O projeto Resgate, na verdade, o objetivo real e profundo desse resgate é o do dinheiro que está no bolso de vocês. Ok? Isso combina com a narrativa desenfreada da CCB de ficar falando em coleta o tempo inteiro. Coleta, dinheiro, dinheiro, dinheiro. Povo indo embora, menos dinheiro. Corre atrás do povo para ter mais dinheiro. É sempre a mesma coisa. Fica aqui, tá? Aguarda aí o retorno do nosso irmão Rogério, que ele deu uma resposta aí para as pessoas, porque essas perguntas têm que ser respondidas, tá? Tem outras coisas também, né? Outras perguntas aí que são bem pessoais, né? Sobre imigrantes aí na região, porque parece, segundo informações que chegaram aqui, eu faço essa pergunta ao Rogério, que o irmão andou denunciando irmãos da igreja por estar aí de forma clandestina ou ilegal. E isso é muito... Se isso for verdade, e eu tô te perguntando, Rogério, isso é verdade, Rogério? Porque se for, isso é muito chato. Muito feio isso daí. Ainda que fossem seus inimigos, a gente não pode agir de forma a prejudicar ninguém. Se a pessoa tá clandestina, deixa ela. Deixa que a justiça se vira com ela. Agora ficar denunciando pessoas por pura vingança, isso aí, meu querido, demonstra um espírito que não é um de cristão. Né? Fica aí a pergunta para você responder: isso é verdade ou é mentira? Né? E outras coisas, essas práticas da CCB que você denunciou, há quanto tempo você sabe disso? Porque tem um prazo, tem um período que é para você fazer essas denúncias. Ou você ficou guardando e acumulando e só agora você está fazendo isso para dar o troco no Braz, dar o retorno para a congregação cristã no Brasil? Fica a pergunta para você responder aí, tá? Isso aqui é só um catado de leve, tá? Tem muito mais coisa pra gente perguntar e questionar. Porque você era do ministério, né? Você era do ministério e a gente sabe que a congregação, em muitos casos aí, homens do ministério são bem carrascos, né? E se puderem prejudicar as pessoas, elas prejudicam. Agora a pergunta é: você também agia dessa forma para prejudicar as pessoas? Responde aí, meu irmão, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, pessoal.